webinário. Meu nome é Adriana Cóloca, sou presidente executiva da ABEVD. Quero agradecer a presença de vocês aqui e, na verdade, dar início a esse nosso webinar aqui. Quero dizer a vocês que a gente está gravando esse webinar, então, caso queiram rever depois ou passar a indicar para algum dos colegas conhecidos que não possam estar vendo nesse momento, fiquem à vontade, vai estar lá disponível. Se a imagem e o som não estiverem muito bons, avaliem, chequem o sinal de vocês de internet. E para os executivos que estiverem acompanhando pelo Zoom, fiquem à vontade para mandar perguntas, encaminhar perguntas aí por meio do botão perguntas e respostas dos participantes que vocês têm aí, tá bom? Bom, como muitas perguntas acabam sendo similares, a gente vai fazer uma organização e encaminhar aqui para os palestrantes. Inicialmente, assim, contar um pouquinho, né, sobre o setor de venda direta. Na verdade, é um setor que tem grande importância na economia e na sociedade de uma forma geral, um setor que reúne aí 4 milhões de empreendedores independentes. Então, esse tema empreendedorismo é super latente aqui para a gente, né? Embora para muitas dessas famílias a venda direta significa uma renda secundária, ela ainda é uma atividade principal para muita gente também, né? A gente tem aí pessoas, nesses 4 milhões de empreendedores, pessoas físicas, empreendedores independentes, pessoas físicas e também pessoas jurídicas aí representadas por volta de 300 mil MEIs e outros tipos de empresa, né? Movimentamos 45 bilhões em 2019, 45 bilhões de reais no ano todo. É uma atividade de grande impacto social, né? Então, somos uma opção, na verdade, para muitos jovens que começam na atividade e que aprendem aí a vender, a ser um empreendedor, a administrar a sua vida de empreendedor. Exatamente por ser uma atividade com grande flexibilidade, né? Flexibilidade de horário, você administra o seu negócio, você administra a sua vida sem chefe, com uma grande meritocracia, né? Você ganha de acordo com o que você trabalha, com o que você pode se dedicar à atividade. Então, acaba sendo uma grande opção aí. E hoje, na última pesquisa que a gente fez, a gente identificou que 50% da força de venda são jovens entre 18 e 30 anos, né? Principalmente, assim, é uma atividade que traz uma grande facilidade para empreender, e a gente vai falar muito disso aqui, porque ela não tem algumas barreiras que o empreendedorismo naturalmente tem, né? Então, é uma atividade que exige baixo capital inicial, né? Então, ela não tem aquela grande barreira financeira inicial de você ter que investir muito. No aspecto de marketing, identificar o público é uma coisa muito mais fácil, né, do que outras atividades de uma forma geral. Toda a parte regulatória e de burocracia também as próprias empresas administram para o empreendedor, né? Então, é uma coisa que o empreendedor não tem que brigar sozinho aí. Eu acho que a gente vai falar bastante aí dessas burocracias, que acaba sendo um entrave, né, para o empreendedorismo no Brasil. E a própria parte de gestão, né, da ideia do negócio, da administração, enfim, de equipe, de uma forma geral, que a própria empresa também oferece, e a empresa de venda direta oferece um treinamento em todos esses aspectos aí, né? Então, o objetivo desse webinar, de uma forma geral, é a gente discutir sobre o empreendedorismo, nesse período de crise e no pós-crise, e quais transformações, principalmente, que ocorreram, e os desafios e as lições que vão ficar, né? Então, quero apresentar aqui nossos palestrantes. A gente tem aqui hoje conosco, temos o prazer e a honra de apresentar aqui a subsecretária de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato, Antônia Talarida, e temos também o senhor Silas Santiago, que é gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional e também consultor do FMI na área de pequenas empresas. Eu quero passar a palavra para você, secretária, se você quiser começar, e aí a gente vai recebendo as perguntas do público e passando para vocês. Tá bom? Fique à vontade. Tá ótimo, muito obrigada pela introdução.
Eu queria agradecer essa oportunidade de poder conversar com os associados da BVD sobre um tema que é tão importante para mim, que é o empreendedorismo, né? Primeiro que a minha atuação aqui no poder público ela é muito recente. Antes disso eu estava empreendendo, eu estava do outro lado do balcão. Eu tenho um negócio familiar, uma empresa de comércio de vinhos. Então eu estou num universo bem distinto aqui. Então, eu conheço bem as dificuldades de começar um negócio no Brasil e, principalmente, fazer esse negócio prosperar. E quando eu falo negócio, pode ser um negócio bem pequenininho, pode ser uma pessoa que trabalha sozinha, que emprega uma, duas pessoas, ou pode ser realmente uma empresa mais estruturada, né? E o que acontece aqui no Brasil, até para dar um contexto assim, da onde a minha subsecretaria está inserida, ela é parte da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Então, qual que é o nosso foco quando a gente olha micro e pequena empresa? Especialmente a produtividade. Então, o secretário sempre fala que você precisa de 4 trabalhadores brasileiros para fazer, às vezes, o que um trabalhador faz nos Estados Unidos. Então, essa dificuldade de você começar um negócio, de você empreender, a burocracia, ela acaba se refletindo na produtividade. Se a gente comparar os pequenos negócios no Brasil com os grandes negócios no Brasil mesmo, você vê que uma microempresa ela é 10% só da produtividade de uma grande empresa. Isso na micro, né? A pequena empresa é 27% da produtividade da grande empresa. Quando a gente compara a produtividade das micro e pequenas e das grandes com as grandes nos países da OCDE, na média da OCDE, ou seja, eu estou eliminando o custo Brasil, a burocracia no Brasil, mesmo assim, as micro e pequenas são menos produtivas. Então, uma micro na OCDE produz 50% de uma grande. Então, assim, e aqui é 10. Então, assim, a micro e pequena no Brasil, além da dificuldade de empreender, que é o custo Brasil, das nossas burocracias, mesmo assim, comparada com a grande, ela ainda é pouco produtiva. Né? Então, o nosso foco aqui na subsecretaria, a gente está em 3 frentes. Primeiro, que é o aumento de produtividade, e aí numa parceria muito grande com o Sebrae, com a frente de capacitação, da gente fazer educação financeira, a importância de processos de gestão. Então, essa é uma das frentes que a gente trabalha aqui. A melhoria do ambiente de negócios, que aí realmente é reduzir o custo Brasil, é você facilitar começar um negócio e encerrar um negócio. Encerrar um negócio também é muito complicado aqui no país. E o terceiro é acesso a crédito. Né? Então, historicamente, as micro e pequenas têm uma dificuldade de acessar o crédito que é muito grande. Nos últimos meses, o tema do crédito tem dominado a pauta. Eu assumi aqui a subsecretaria já no início da crise, foi no início de março. Então, o que a gente tem discutido basicamente é como que a gente faz o crédito chegar na ponta para as micro e pequenas empresas. Então, eu queria falar um pouquinho disso, que eu acho que acaba impactando tanto o empreendedor individual quanto as empresas de venda direta, né? Então, acho que afeta toda a cadeia. Então, falando um pouco de crédito, historicamente, qual que sempre foram as 2 barreiras para acesso a crédito para os pequenos negócios? A primeira é a questão da simetria de informação. O que eu quero falar com a simetria de informação? A qualidade da informação que a empresa vai conceder para a instituição financeira na tomada do crédito, no Brasil, ela é muito fraca, não é confiável. Então, o que acontece? O banco tem uma insegurança para emprestar, não sabe se aquela informação é verdadeira ou não, ou ele não empresta ou ele aumenta a taxa de juros. Então, essa é uma das barreiras. A segunda barreira que a gente tem, e acho que é a mais relevante delas, é a falta de garantias reais e de aval para ela apresentar na tomada do crédito. Então, essas são as 2 principais reclamações dos empreendedores. A taxa de juros também é uma delas, mas eu sempre falo, a taxa de juros ela é um sintoma, né? Ela não é o problema que a gente tem que atacar. Se a gente resolver o problema da informação, da qualidade da informação e das garantias, no acesso a crédito, a taxa de juros para as micro e pequenas acaba diminuindo, é uma consequência. Então, pensando nisso, já no início da crise, a gente anunciou 3 principais medidas. A primeira delas foi, e o Silas acho que pode depois falar um pouquinho mais sobre isso, um aporte de capital
no Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas. É um fundo que dá as garantias, é um fundo do Sebrae, que dá as garantias para os empréstimos com as micro e pequenas empresas. O Sebrae fez uma parceria com a Caixa e já emprestou até hoje, depois de 40 dias do anúncio dessa linha, mais de 1 bi. E ainda atuando nas garantias, para as microempresas, a gente lançou o Pronamp. O Pronamp é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, uma linha de crédito com carência de 8 meses, prazo de 36 meses para pagamento e taxa de juros igual a Selic mais 1,25 ao ano. Uma taxa de juros muito abaixo da praticada no mercado para as microempresas. O Pronamp foi uma iniciativa muito bacana que ele surgiu no Senado, então um projeto de autoria do senador Jorginho Melo, e que a gente construiu a 4 mãos, então, o Congresso e o Executivo, para chegar nesse modelo de garantias. Então, como é que o Pronamp atua? É uma linha de crédito, mas o recurso da União, do governo, que é no total de 15,9 bilhões para essa linha, ele só vai servir para garantir as operações. Então, a gente vai garantir até 100% do valor de cada uma das operações contratadas com qualquer instituição financeira, cooperativas de crédito, fintechs, no limite de 85% de inadimplência da carteira da instituição. Então, são 15,9 bi que estão indo para garantir as operações de crédito. O nosso foco no Pronamp são as microempresas, e é importante fazer uma diferenciação aqui. Quando a gente fala das microempresas, eu falo de empresas que faturam até 360 mil reais por ano. As pequenas empresas faturam entre 360 mil e 4,8 milhões por ano. Então, essa foi a linha que a gente focou, 90% desses recursos, desses 15,9 bilhões, vão para as operações de crédito com as microempresas. Mas e as pequenas empresas? Aí a gente tem o Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Foi uma medida provisória publicada faz umas 2 semanas, a MP 975. Ela funciona na mesma dinâmica do Pronamp, só que são 20 bilhões aportados num fundo do BNDES para garantir operações aí com as pequenas e médias, pequenas de 360 mil até as médias que faturam 300 milhões por ano. Então, essas são as 3 principais linhas para capital de giro que a gente está pensando aí para o empreendedor começar, a pensar na retomada das atividades. A gente sabe que alguns estados já estão flexibilizando com sistemas de flexibilização e retomada das atividades, então a gente vê o capital de giro está chegando num momento muito estratégico para essas empresas, E, além do crédito, nós anunciamos uma série de outras medidas para mitigar os efeitos da crise. Até, se vocês quiserem dar uma olhada, tem um site, é o gov.br/Vamos Vencer. Então, ali tem, eu vou repetir isso aqui, se alguém quiser acessar, é o gov.br/Vamos Vencer. Ali você consegue ver todas as medidas que foram anunciadas no âmbito da crise, por porte e segmento. Então, você tem medidas para pequenas empresas, para pequenas indústrias, para médias e grandes indústrias, pequenos comércios, grandes. Então, assim, por segmento e por tamanho de empresa, você consegue ver as medidas anunciadas. Então, além da parte de crédito, a gente fez uma série de outras medidas para dar fôlego no fluxo de caixa. Então, a postergação dos impostos, especialmente do Simples Nacional. Você teve as medidas de suspensão dos contratos de trabalho, de crédito para pagamento de folha. Então, assim, quem quiser consultar todas as que foram anunciadas, está nesse link. Mas, apesar disso, assim, acho que apesar da crise que afeta não só o Brasil, mas o mundo todo, uma crise que a gente, sem precedentes, que a gente não estava preparado, uma causa externa, além do que está no nosso controle, a gente acredita que o Brasil vai conseguir surpreender na retomada. O ministro Paulo Guedes sempre fala isso, o Brasil vai surpreender na retomada das atividades e vai voltar para o rumo que a gente estava no início do ano. Acho que tinha uma expectativa muito grande do PIB, da indústria de produção nacional, tinha uma expectativa grande e a gente acha que a gente vai conseguir voltar. E aí entra o papel do empreendedorismo, da relevância dos pequenos negócios nessa retomada, que vai acontecer. Infelizmente, algumas pessoas, a gente sabe, poderão perder seus empregos, acho que até menos do que a gente esperava,
teve um anúncio dos dados do CAGED, a gente viu que, na verdade, você teve menos aberturas de vagas, mas você teve poucas demissões comparado com o que outros países tiveram de demissões. Então, as medidas para a gente segurar os empregos funcionaram. Mas, inevitavelmente, algumas pessoas vão ficar sem emprego. E a gente sabe que o brasileiro não tem um espírito empreendedor, né? Então, as pessoas que perdem seus empregos optam pelo empreendedorismo. Então, a gente vê que mesmo num ano de crise, em abril, dia 21 de abril, nós batemos a marca de 10 milhões de microempreendedores individuais. E aqui é legal contar um pouco do que é o microempreendedor individual, da importância dele. Foi uma política criada em 2008, né, focada justamente na formalização daquelas pessoas que tenham uma atividade produtiva, mas que trabalham às vezes sozinho, empregam uma pessoa, tem dois ajudantes, não tem um emprego às vezes que é secundário, não é o emprego principal. Então a gente criou o MEI como uma política de formalização, né? Então ele está dentro da política do Simples Nacional, mas ele tem até uma forma de pagamento que é diferente, é autodeclarado primeiro, né? A sua renda é autodeclarada, você paga uma taxa, o imposto é fixo, então ele até se confunde com uma taxa, mas o imposto do MEI ele é fixo todo mês, então ele varia ali entre 50 a 60 reais mensais, e abre uma possibilidade de acesso. Por exemplo, principalmente quando a gente está falando de crédito, né? Você ser um MEI, você ter um CNPJ, estar formalizado, te abre um mundo de produtos e serviços financeiros. Inclusive, para a formalização do MEI, a gente tem o portal do empreendedor, portaldoempreendedor.gov.br. É um processo gratuito, você abre o seu CNPJ de forma gratuita, 100% online. E a partir desse CNPJ, ali já no portal, a gente tem uma lista de produtos e serviços que você pode acessar. A gente criou como se fosse, a gente brinca aqui, um Tinder do crédito. Então, a partir da pessoa com CNPJ, ela pode dizer lá se ela quer uma abertura de conta, se ela quer uma maquininha de cartão, se ela quer acesso a crédito, e ela consegue enxergar quais são as instituições que oferecem esse serviço para ela e já faz a solicitação direto na plataforma. Então, isso é só um exemplo de como eu particularmente acredito que essa política de formalização foi bem sucedida, né? Ela acabou no início, lá em 2008, mirando a gente sempre fala, né? O pipoqueiro, que acaba sendo a maneira que a gente concretiza esse trabalho mais informal. Ela mirou uma política quase assistencial e ela acabou atingindo hoje o que a gente chama da gig economy, né? Da economia compartilhada. Então, por exemplo, um motorista de Uber, motorista de aplicativo, um entregador do Rappi, todos eles têm muitos benefícios em ser MEI, ficam formalizados, têm o seu CNPJ, têm acesso a crédito e conseguem emitir nota, enfim, eles funcionam como uma empresa normal. Então, eu recomendo para aqueles que estiverem assistindo e às vezes têm interesse em ter um CNPJ próprio, que entre no portal do empreendedor.gov.br e entenda um pouquinho mais os benefícios de ser um MEI. Mas aí, voltando à questão do nosso otimismo aqui no Ministério da Economia e da importância do empreendedorismo. Além desse número da gente atingir essa marca de 10 milhões de MEIs num ano de crise, saiu recentemente os dados do Global Entrepreneurship Monitor, né? Um instituto que mede aí alguns dados sobre empreendedorismo. E no Brasil, nós vamos atingir a marca histórica de 1/4 dos brasileiros empreendendo, seja começando um negócio ou à frente de um negócio com até 3 anos de atividade. Então, a gente está muito confiante aí no empreendedorismo como força motriz da retomada. Isso daí é a importância da gente consolidar as políticas voltadas para esse segmento. Um dado importante, eu geralmente falo na abertura das minhas apresentações, mas eu vou deixar para o final. Quando a gente fala de MEIs, microempresas e pequenas empresas, a gente está falando de 98% dos CNPJs no Brasil. Mais da metade dos empregos gerados no Brasil são gerados por esse público, por esse segmento. Então,
realmente merecem a nossa atenção, nossa total dedicação. E eu fico muito feliz em ver, quando eu cheguei aqui na Subsecretaria de Micro e Pequena Empresa, em ver a dedicação do próprio ministro e de todo o governo federal, a mobilização para a gente melhorar as condições para essas pessoas que decidiram empreender mesmo em condições tão adversas. Mas eu vou encerrar por aqui, vou abrir a palavra para o Silas, que acho que ele tem dados super interessantes para apresentar para a gente também, e fico à disposição para esclarecer dúvidas, para comentários, fico à disposição. Tá bom? Obrigada. Legal, obrigada, secretária. Inclusive, só ainda sobre o assunto da MEI, né, que nós começamos a conversar ontem, na verdade, a gente incentiva grandemente o nosso público, né, esses empreendedores independentes, que sejam MEI, ainda que usem a venda direta como atividade secundária. Né? Então, eu acho que uma coisa interessante de dizer, você disse, olha, tem a taxa, que não é taxa, na verdade, mas que é um valor quase fixo todos os meses, que, se não me engano, é por volta de R$ 59, né? Eu acho que é uma coisa interessante, até, assim, quando a gente faz a análise desse perfil de público, a gente tem aí uma grande parte desse público que vende até, a gente tem por volta de 50% do público vende até R$ 1.000, né? Isso significa que por volta de 30% disso acaba ficando com ele, né? A venda é 1.000, o ganho é por volta de 300 aí, né? Então, sendo assim, esse valor vale a pena ele ser MEI? Desculpa já abrir com as perguntas, eu sei que a gente teria que passar para o Silas aqui, mas é só porque eu quis pegar esse seu gancho, tá? Eu acho importante a gente esclarecer as pessoas aqui. Eu acho que assim, é uma possibilidade, é uma política de formalização. Eu acho que vale a pena se você precisa acessar produtos e serviços financeiros. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Então, se a gente comparar, por exemplo, a média de crédito para a pessoa física, a taxa de juros gira em torno de 40% ao ano. Para a pessoa jurídica, ela está em 16%. Né? Então, quando a gente fala de acesso a produtos e serviços financeiros, vale a pena. E tem uma questão, né? O MEI, você tem essa obrigação quanto o MEI está ativo, mas você pode desativar a qualquer momento também. Né? Não é como numa empresa comum que você, mesmo se você não faturar, você fica obrigado àquele imposto. Né? No MEI você está. Então, por exemplo, eu quero aproveitar um período de férias escolares, eu vou ficar em casa com meus filhos e quero ter ali minha renda, vou me aventurar na venda direta, ou vou fazer um artesanato, enfim, vou ficar 2, 3 meses, quero abrir o MEI. Você abre o MEI 2, 3 meses, depois você pode encerrar o seu MEI. É importante sempre isso. Encerrem o MEI, porque até para a gente poder ter um banco de dados ali correto de quem realmente está em atividade. Ótimo. A facilidade de você abrir e fechar o MEI é muito grande. Mas, assim, Ótimo. depende. Se a pessoa vende R$ 300 e o imposto é 50, talvez não, mas o MEI você pode faturar até R$ 6.500 por mês. Então, até essa faixa, se você não emprega, se você é um empreendedor individual, um empreendedor independente, você pode ser o MEI, vale a pena, e o imposto é o mesmo, é 59, depende da atividade, né? Começa. O Antônio, outra vantagem é que tem a garantia, a cobertura previdenciária, né? Não conta tempo de contribuição, mas se a pessoa ficar doente, né, por exemplo, ela já tem auxílio-doença e tem a possibilidade de ter aposentadoria por idade no futuro, né? Então, essa é a grande vantagem também. Eu vou passar a palavra para você, Silas, aproveita que você está aí, já emenda, que eu sei que você tem alguns slides, e aí a gente parte aqui para as nossas perguntas, que já tem algumas. Ok, eu vou compartilhar minha tela aqui, fazer uma apresentação rápida. Ok, vocês estão vendo a minha tela? Sim. O Sebrae, primeiro, agradecer pelo convite da BVD, pela participação da Antônia também, grande parceira do Sebrae, né? O Ministério da Economia, CPEC, sempre, né? O Sebrae, a gente fala que é a mãe e o pai da micro e pequena empresa, né? Sempre foi, historicamente, né? Tem sido um grande apoio da micro e pequena empresa em todas as áreas de atuação. E esse apoio tem crescido muito depois da Lei Geral de 2006, né? Que a gente conseguiu juntar num único instrumento legal tudo aquilo que afeta a micro e pequena empresa, tributário, não tributário,
compras governamentais, crédito, né? A facilidade de registro. O microempreendedor é um exemplo disso, né? Na verdade, é tão difícil empreender, né? E que a gente tem que dar muito valor para quem empreende, né? E aqui eu já quero parabenizar a BVD e os seus associados também, os seus representantes, os vendedores, né? Porque é empreendedorismo puro, né? É a forma mais, acho que uma das mais antigas de empreender é o porta a porta, e vocês fazem não só isso, mas de muitas outras maneiras também, né? E com a pandemia, qual foi o papel do Sebrae, principalmente, né? Dar o apoio naquele momento para a micro e pequena empresa. A gente teve que se refazer daquele susto inicial, né? O que nós vamos fazer? Vamos preservar o caixa. Então, aquilo que a Antônia falou, né? Que é, vamos cuidar para não gastar o dinheiro que nós não temos agora, porque nós estamos tendo que paralisar, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos prorrogar obrigações, vamos postergar pagamento de obrigações fiscais, né? Tributos, obrigações acessórias. Vamos tentar parar, ver o que está acontecendo, vamos deixar de pagar por enquanto, né? E aí vem a área trabalhista, que foi bastante importante também, que o Antônio falou, aquela possibilidade legal, né, que foi trazida pelas medidas provisórias 927 e 936, que foi para as empresas poderem rearranjar a sua mão de obra, né? Então, a gente trabalhou bastante nisso e a gente vem trabalhando desde então virtualmente, né? Nós não estamos perto, mas continuamos junto das micro e pequenas empresas, os microempreendedores individuais. E nesse aspecto a gente vem primeiro sentindo, né? Procurando sentir o que está acontecendo no mercado, para as micro e pequenas empresas, no mercado em geral, vendo o que é necessário mais de política pública para implementar e também capacitando essas micro e pequenas empresas, né? Então, eu vou falar um pouco rapidamente sobre os números do Sebrae, inclusive sobre a capacitação que nós estamos fazendo nesse período, pesquisas e os protocolos de retomada, que é o último assunto, já que agora nós já estamos pensando, né, já estamos orientando as empresas quanto à retomada da economia. Nós tivemos uma revolução, isso aconteceu em todos os setores da economia, né, transformar o presencial em digital, aconteceu com o Sebrae também. Nós tivemos aí um crescimento no primeiro quadrimestre de 109% no nosso atendimento não presencial. Isso deve ter acontecido com todos os setores da economia, no aumento do delivery, né, do atendimento pela internet, né? Tivemos um incremento muito grande nos nossos cursos não presenciais, treinamentos não presenciais, nossos EADs, né? E aqui vem os campeões dessa fase, né? Os campeões desse novo modelo que está sendo chamado de novo normal. E a gente vai ter que se acostumar com isso, né? Mas, por exemplo, os cursos mais procurados foram marketing digital para o empreendedor, gestão financeira. O terceiro, como vender pela internet na crise do coronavírus, aprender a empreender e gestão de pessoas. Os dois últimos já são mais comuns assim das épocas normais. Mas os três primeiros, né, o marketing digital, gestão financeira e como vender pela internet, ele reflete o momento, né? Inclusive nós tivemos que nós temos um projeto de aceleração digital para micro e pequenas empresas e nós tivemos que incrementar fazer uma versão mais rápida, né? Começamos com 10 dias, já tem o Sebrae São Paulo que está oferecendo a transformação digital de uma empresa em 5 dias úteis, né? Porque não é fácil você virar a chave, né? Você começa a pesquisar, a Antônia estava falando do empreendedorismo, né? Nós temos a campanha Cômputo Pequeno. No início, a gente começou a telefonar que eu quero comprar do meu bairro, né? Eu quero comprar do pequeno mercado, da pequena padaria e tal. Elas não estavam preparadas para isso, as empresas não estavam preparadas para isso. Não é fácil virar a chave, porque você tem que preparar virtualmente, você tem que tirar fotografia com boa qualidade, você tem que ter uma edição e tal, né? Então, a gente ofereceu esses treinamentos para possibilitar essa virada de chave o mais rápido possível, e isso está tendo um crescimento muito grande, né? Nas nossas pesquisas, a gente faz isso periodicamente, né? Nós percebemos que as vendas elas decresceram muito, né? Claro que teve setores mais impactados. Nós citamos aí turismo e eventos, acho que é o campeão, né, do setor impactado.
mas teve outros também que foram muito afetados. Nós chegamos aí em março uma diminuição com relação ao faturamento normal de 64%, 69% em abril e 60% em maio, né? Então praticamente uma pancada, né, na economia, que a gente está tendo que conviver com isso. Os setores eles foram impactados de forma diferente, né? Um com mais impacto: turismo, academias, economia criativa, logística. Agora, alguns outros já não tanto, né? Agronegócio, pelo jeito, a gente tem visto isso, né? Nos números que têm sido apresentados na economia, o agronegócio ele conseguiu, né? Até por conta a alimentação não parou, a demanda, né? Os supermercados continuaram abertos, né? Então alguns sentiram menos. Pet shops, veterinários, ninguém deixa de cuidar dos seus pets, né? Mas alguns foram muito impactados mesmo, né? E por conta que a gente está percebendo uma tendência de retomada, né? O Sebrae, então, aqui está falando que no início de abril, 59% estavam temporariamente fechadas e chegou a 43% agora em maio, né? Por conta disso, o Sebrae já começou a trabalhar na questão da retomada, né? Qual que é a intenção do Sebrae nesse trabalho de retomada? Primeiro, é dar condições para que as empresas retomem com segurança, né? Nós não estamos querendo interferir na decisão do poder público de retomar a atividade ou não. A intenção do Sebrae, preparando esses protocolos de retomada, e para fazer isso nós fizemos pesquisas mundo afora, né? Fizemos pesquisas de experiências internacionais para ver o que funcionou lá fora, o que deu certo, né? Pesquisamos também aqui no Brasil alguns estados que já tinham protocolos e construímos, então, protocolos para todos os segmentos, com a participação dos representantes desses segmentos, com a participação do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, né, que são coparceiros nossos nessa empreitada, e já está na página do Sebrae, sebrae.com.br, então, esses protocolos para todos os segmentos que orientam tanto o empresário, no relacionamento com clientes, com seus próprios colaboradores, com fornecedores, com o público em geral, né, para que essa retomada seja feita com segurança, para que nós não corramos o risco, né, como já aconteceu em outros países, de você abrir e ter que fechar, né? Então, um trabalho muito grande nessa área de retomada é a questão da conscientização, né, para ter seriedade nisso, né? Porque se a sociedade não encarar isso de forma com bastante seriedade, responsabilidade, nós vamos ter o efeito gangorra, o efeito intermitência, né, de abrir e fechar de novo, né? Então, é um produto bastante completo, esses protocolos de retomada, que já estão postados na nossa página. Ele tem, inclusive, foco para o poder público, como é que o poder público tem que se orientar para os empresários e para a sociedade em geral. Ele tem ferramentas de controle social, quer dizer, nós não queremos fiscalizar ninguém, né? Mas o próprio consumidor, quando vai no lugar, ele vai poder identificar se aquele comércio, aquele estabelecimento está seguindo ou não as regras para retomar com segurança, né? Como eu falei, tem muitos setores e cada setor desse tem toda a sua regra própria, né? Tem uma parte comum, mas cada setor tem as suas especificidades, né? Então, alimentação, moda, beleza, que é o setor predominante, né, da venda direta, turismo, economia criativa, saúde, construção civil, logística, transportes, quer dizer, todos os setores têm os seus protocolos próprios, né? Nós temos vários parceiros nessa empreitada, né? Vários representantes de grupos empresariais, de setores empresariais, além do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia. Eu acho que seria isso para apresentar para vocês e eu estou disponível para perguntas, então. Muito bom, muito legal, obrigada. Quero agradecer aí a apresentação, números bem interessantes. Eu queria, Silas, acho que começar por você aí. Você falou bastante dos treinamentos, né, e dos que são campeões de públicos aí de marketing e vendas e como vender em épocas de Covid e tal. Vocês têm algum treinamento em inovação?
Ou Temos tinham antes? treinamento, temos treinamento em inovação, sim. Eu não saberia dizer o nome do curso agora, né? Tá. Mas tem uma página do Sebrae onde tem toda a disponibilidade de cursos, tem treinamento em inovação, e nós temos programa de inovação também, não só o treinamento. A empresa quer fazer um projeto de inovação na sua área, né? Temos programas como o Empretec, né? Então, não só treinamentos, mas programas mais completos que ajudam a empresa a inovar, né? A estabelecer um processo de inovação na empresa. Tá. Aí sempre com foco na empresa pequena, microempresa, né? Legal, muito Correto. bom. Ótimo. Antônia, conta para mim. Lógico, na venda direta todos os treinamentos passaram a ser online agora, claro, né? E vocês estão também trabalhando, além do Sebrae, eu sei que, na verdade, você disse as três grandes diretrizes, as três medidas que vocês passaram a trabalhar, que uma delas era o crédito, né? As três principais medidas, né? Então, você falou, na verdade, caixa, né? Promover caixa para essas empresas que acabaram ficando aí, acho que até você usou essa palavra, né? Na verdade, foi um susto que todo mundo levou naquele março. Como é que foi esse acesso? Na verdade, você disse que vocês já emprestaram junto com a Caixa mais de 1 bi, né? Como é que foi isso? Como é que os profissionais que querem ter acesso a esse crédito podem fazer? Fala um pouquinho disso, desse crédito que vocês estão trabalhando aí. Se ainda Tá. tem, você falou do 1 bilhão que já foi desembolsado, quer dizer, ainda tem recursos a desembolsar, como é que está funcionando? Tá, vamos lá. A gente tem algumas linhas, eu falei de três, né, que foram as que a gente atuou aqui na nossa Secretaria Especial mais fortemente. A primeira delas é justamente a do Sebrae, né? O que aconteceu? Teve uma MP que reduzia a contribuição do Sistema S, né, em 50% durante 3 meses. O que foi negociado? Que o Sebrae não sofreria essa redução e que a contrapartida seria que esse valor da contribuição patronal, né, das empresas para o Sebrae iria para o FAMP, que é esse fundo de aval. Então, Silas, se você tiver informações aí, depois você me corrige, mas por volta de 500 milhões de reais que era esse corte que o Sebrae sofreria, que foram aportados no FAMP. Como é que funciona? E por isso que eu acho que é a beleza de quando a gente fala de garantias de crédito, ao invés de eu só dar o dinheiro, eu dar a garantia para que o banco empreste o dinheiro próprio, porque a gente fala assim, esses fundos de aval eles têm alavancagem. Né? Então é o seguinte, eu vou garantir, se eu garanto uma operação de crédito, se o Silas não pagar de volta, eu pago, eu União. Mas o Silas ainda fica obrigado a pagar, né? Estou fazendo dando um exemplo aqui, mas o Silas também ainda fica obrigado a pagar. Se o Silas pagar, se todo mundo pagar, se a inadimplência for menor que a esperada, eu incentivei o crédito e tive um desembolso menor. Né? Porque se o Silas pagar, eu não sei pagar nada. Então, isso dá uma alavancagem para o fundo. Então, 500 mil reais no FAMP podem garantir até 7,5 bilhões de reais em operação de crédito. Então, o Sebrae fechou uma parceria com a Caixa Econômica para fazer uma linha garantida no FAMP, e desses 7,5 bi já foram emprestados mais de 1 bilhão. Então, essa é uma parceria da Caixa Federal com o Sebrae. Então, essa é a primeira ação. A segunda, que é o Pronamp, a gente finalizou todo o processo de regulamentação do fundo, tudo que dentro do Ministério da Economia deveria ser feito para essa linha ficar pronta na semana retrasada. A gente foi na semana retrasada, na quarta-feira da semana passada a gente fez um lançamento oficial e ontem a Caixa Econômica também anunciou que já está operando, recebi até um vídeo da primeira operação contratada do Pronamp, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Então, essa é a linha que eu comentei, que tem 8 meses de carência, 36 meses de pagamento e taxa de juros igual a Selic, que hoje está 3%, mais 1,25% ao ano. Então, a gente está falando de uma taxa aí de 4,25% ao ano nos patamares atuais da Selic. Mas é o seguinte, qualquer instituição financeira, e a gente já tem notícias de grandes bancos que estão se habilitando no fundo, no FGO, que é o fundo que faz a gestão do Pronamp,
para poder garantir suas operações com esse recurso. Então, a Caixa lançou, mas eu vou falar abertamente porque já foi anunciado na mídia, né? O Itaú está no processo de habilitação, o Banco do Brasil ele próprio vai conceder o crédito garantido no Pronamp, o Bradesco também parece que já começou a se habilitar no fundo, as cooperativas de crédito estão no processo de finalizar a habilitação, então, assim, são vários meios. E o que a gente fez para ajudar o empreendedor a ter essa informação? No portal do empreendedor.gov.br, estou parecendo fazendo campanha aqui, mas a gente tem lá algumas informações sobre o Pronamp, e conforme as instituições forem atualizando os seus sites para começar a receber os pedidos de crédito do Pronamp, a gente vai colocando lá. Então, se você entrar, já tem o link do site da Caixa, onde você solicita a sua operação. Então, eu recomendo sempre os empreendedores olharem o site para saberem, né, quais são as instituições que estão operando a linha. Essa é a segunda linha. A terceira ainda está em processo de regulamentação, que é o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, com foco nas pequenas e médias empresas. Essa ainda não está disponível, ela deve começar a rodar no final do mês, então lá por volta do dia 26, 29 de junho, os bancos já vão estar habilitados e prontos para rodar essa linha. Então, essas são as três que a gente teve mais foco. Além disso, tiveram as linhas para pagamento de folha, né? Então, que foi a primeira coisa, a primeira preocupação do Ministério da Economia foi em resguardar os empregos, né? Em garantir que as pessoas que o empresário vai poder manter a sua folha de pagamento. Então, essa é uma linha que não pegou a microempresa, porque a microempresa emprega, na média, formalmente, muito pouco, né? A média de emprego de uma microempresa é uma pessoa, 1,14 pessoas. Eles empregam muita gente porque são muitas empresas, mas uma empresa emprega em média uma pessoa formalmente. E esse era um crédito para as empresas que tinham folha de pagamento nos bancos, realmente para empresas um pouco mais estruturadas. Então, eu acho que em termos de crédito, isso foi o que a gente fez. Além disso, o BNDES tem suas próprias linhas de crédito para capital de giro para micro e pequena empresa, e os bancos continuaram emprestando. O que aconteceu, e essa percepção de que o crédito não chega na ponta, ela é real, mas muito porque a demanda aumentou mais do que a oferta. A oferta de crédito aumentou, os bancos passaram a acessar mais, mas a demanda aumentou muito mais. As micro e pequenas não tinham um costume de recorrer a crédito. Como é que uma empresa pequenininha se financia? Com o seu fornecedor, ela pede mais prazo para poder pagar, né? Ela aperta, às vezes o cliente, se ela está no meio da cadeia, ela aperta para receber mais rápido, ela usa um cartão de crédito, o cheque especial, mas pedir empréstimo sempre foi tão difícil que elas não pediam, né? E agora, como depois elas esgotarem todos os recursos, antecipei meus recebíveis, apertei meu fornecedor, apertei meu cliente, consegui o prazo, mesmo assim, eu fui obrigada a fechar as portas. Eu preciso de capital de giro se eu quiser pensar em reabrir, né? Então, daí a atuação forte nossa em continuar estimulando os bancos a emprestarem. Porque o que aconteceu foi, os bancos também não sabem qual que vai ser a taxa de inadimplência. Como é que vai ser essa retomada? Né? Vai ser gradual? Vai ser rápida? A gente está muito otimista de que vai ser uma retomada em V, né? Em V, assim, ó, vai cair e já subiu. E os dados do Sebrae já estão corroboram com isso. Então, você já vê, já em maio, uma alta de novo no faturamento das empresas. Mas os bancos não sabem como isso vai ser. Então, o que eles fizeram? Na dúvida, eles seguraram um pouco os recursos. Então, a gente está falando o seguinte, bancos, emprestem. O risco a gente vai correr ou 100% no caso da microempresa, ou 80% no caso das pequenas empresas, mas a gente está disposto a estimular esse mercado de crédito, né? Sem prejuízo das outras linhas que os bancos já operam. Isso é uma coisa muito boa. Inclusive, assim, é um ponto que nas nossas pesquisas mostram muito, né, que o empreendedor independente da venda direta, um dos principais entraves aí para o crescimento, né, e para o, vamos dizer, para o desenvolvimento é exatamente um problema grande com inadimplência de não pagamento do seu consumidor e também a questão de crédito para que ele possa comprar mais mercadoria e ter um estoque maior para poder demonstrar, né? Então esses são, na verdade, entraves históricos aí do setor, né? Então, assim, hoje, assim, quem quiser, vamos supor, amanhã um empreendedor da venda direta quer ter acesso a esse crédito. Como é que ele tem que fazer?
Eu recomendo ir no portal do empreendedor, aí você tem uma aba crédito, você clica lá, ele vai te dar as opções, algumas opções de acesso, você tem que ir no Pronamp, que é essa linha de crédito da microempresa. Vai no Tá, clica lá no Pronamp e você vê as instituições que estão operando. Hoje, eu já adianto, quem está habilitado, né, o site que está ali é o site da Caixa Econômica. Aí a gente vai atualizando conforme a gente tiver mais informações. Além disso, para essa linha da Caixa do FAMP, recomendo acessar o site da Caixa Econômica. Mas aí o Silas, eu não sei se a gente consegue fazer também pelo site do Sebrae, Silas, esse pedido de Não, crédito, do Pronamp não, só do FAMP. Do Pronamp tem que ser no site da Caixa mesmo. mas do FAMP é no site do Sebrae também. O FAMP é no site do Sebrae. Então, essa linha que eu comentei, a primeira, da parceria da Sebrae com a Caixa, então pode ir direto no site do Sebrae, também via Caixa Econômica, mas aí a operação é via Caixa Econômica Federal. tá. E essa terceira linha que eu comentei, ela não tá ainda sendo operada, né? Mas aí ela é para empresas um pouco maiores, que faturam entre 360 mil ao ano, 4,8 milhões e acima disso. Certo. Muito bom. E aí, para os dois, eu acho que para quem quiser responder, né? Eu acho que assim, a gente falou um pouco de crédito, um pouco de treinamento, e de uma forma geral, eu acho que esse grande susto que a economia, o mundo, né, a economia mundial levou aí, gerou, logicamente, uma sensação de insegurança, né, no empreendedorismo. E isso, lógico, empreendedor está acostumado ali a lidar com risco, mas eu acho que foi realmente um grande susto, assim, né? Como é que, além dessas duas medidas, quer dizer, de treinamento e crédito, como mais, vamos dizer, as duas, a Secretaria e o Sebrae, tem feito para ajudar o empreendedor a lidar com essa sensação de insegurança? Tá, eu vou falar assim dos projetos que a gente tem aqui. Essa sensação de insegurança, eu acho que ela fica muito evidente agora, mas a sensação de insegurança por conta da crise é passageira, né? O problema é quando você tem uma sensação de insegurança para o ambiente de negócios que não é amigável, né, que é uma corrida de obstáculos ali quando você pensa em abrir empresa. Então, acho que são duas coisas. A sensação de insegurança por conta da crise, eu acho que ela é passageira, as coisas vão voltar ao normal. A gente está vendo outros países que já passaram por isso. Então, assim, só do fato de a gente olhar o que aconteceu, o que está acontecendo na Europa, os bares estão abertos, os restaurantes estão abertos, as pessoas estão voltando à vida normal. Isso vai acontecer também no Brasil, né? Com toda a responsabilidade e cautela que a gente deve ter, cuidando das vidas, mas isso inevitavelmente vai acontecer. Agora, a incerteza de você abrir um negócio no Brasil por conta da burocracia, o que a gente está fazendo? A gente tem um projeto que é uma empresa nasce legal, de autoria do deputado Alexis Fontaine, do Partido Novo, um grande parceiro da micro e pequena empresa. Né? Ali ela dá um passo além da lei de liberdade econômica. Eu não sei se todos tiveram acesso a essa lei de liberdade econômica, mas ela foi um marco, né, na questão de abertura de negócios e redução de burocracia, e ela dá um passo além. Ela diz o seguinte: todo negócio micro e pequeno é naturalmente quando nasce de baixo risco, ou seja, né, na burocracia para apresentação de documentação, de alvarás de funcionamento, enfim, ela fica praticamente inexistente. A abertura fica mais simples. Ela também acaba criando uma penalidade para o agente público que exigir da micro e pequena empresa alguma burocracia, uma etapa além do que ela tem que cumprir. Isso às vezes acontece. Às vezes acontece por falta de informação do agente público ou às vezes por má fé do agente público. Então, de qualquer forma, ali ele institui essa penalidade para o agente público que exigir da micro e pequena algo além do que ela precisa realmente apresentar. Então, esse é o Empresa Nasce Legal. E a gente tem também o marco legal do reempreendedorismo. O que é isso? É a gente criar um arcabouço legal específico para que as micro e pequenas empresas possam recomeçar um negócio, no caso de eventualmente você quebrar. Né? Os Estados Unidos têm muito essa cultura de você valorizar o empresário que tentou uma vez e falhou, tentou a segunda vez e falhou, tentou a terceira vez e falhou. Né? Isso é uma experiência impressionante. Assim, uma pessoa que já começou um negócio e falhou, ela vai trazer com ela uma bagagem, né, que uma pessoa que nunca falhou na vida não tem.
Então, lá fora, em Israel, em outros países que tem a cultura empreendedora muito forte, a cultura de você falhar é muito valorizada. Então, a gente está querendo trazer essa cultura para o Brasil como? Facilitando o processo de recuperação judicial de falência da micro e pequena empresa, transformando num processo que é basicamente extrajudicial e que permite o que a gente chama de fresh start, que é um novo começo, que você não carregue as dívidas que essa empresa eventualmente terá no encerramento para o seu CPF, né? Porque você acaba você tem uma dívida tributária, você carrega para o seu CPF, você nunca mais consegue abrir uma empresa novamente enquanto você não saldar essa dívida. Então, o marco legal do empreendedorismo, ele, em linhas gerais, trabalha isso. Eu acho que em termos de ambiente de negócio, esses são os projetos mais importantes que a gente tem, além de uma capacitação que a gente está planejando para todos os agentes públicos, de um artigo específico na Constituição que às vezes as pessoas esquecem, que é o tratamento diferenciado. Todo projeto de lei, toda lei sancionada, enfim, tem que trazer um tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa, para o empreendedor, o pequeno negócio. Né? Então, até, por exemplo, quando se fala de compras públicas, quando o governo federal vai fazer um chamamento público, ele tem que ter um tratamento diferenciado para os micro e pequenos fornecedores. Né? Então, isso também vai no sentido de facilitar o ambiente de negócios para esse segmento. Já me perdi na pergunta, você falou do Ótimo. Não, empreendedor, falando, passa a é, bola para o Silas agora. tá, a Sila, se quiser complementar. Na verdade, só para pegar o fio da meada, a gente estava falando sobre segurança, né? Segurança do consumidor, segurança do empreendedor, de uma forma geral. Na verdade, nós estamos atuando em duas frentes, principalmente, né, nessa pandemia. Tranquilizar o empresário que ele possa ter uma melhor formação, ele possa se voltar um pouco para o seu negócio, porque às vezes o empresário ele não tem tempo de se planejar, né? Ele teve que parar um pouco agora para se planejar. O Sebrae faz parte desse planejamento, oferece possibilidade de capacitação, né? Então, ele tem que se preparar melhor para o mercado, inclusive para esse novo mercado que se avizinha aí, que já é uma realidade, né? E quanto à segurança, a participação do Sebrae é nessa questão dos protocolos de segurança, né? E a gente está trabalhando bastante em conscientização também, porque não basta você criar um protocolo, né? Você tem que seguir aquele protocolo e fazer com que a sociedade siga ele também, né? E como a Antônia falou, nós estamos aproveitando essa oportunidade também, nessa parada, para efeito de políticas públicas, né? Mesmo o Pronamp, se a gente pensar bem, era um sonho antigo, né, da Ministério da Economia, do Congresso, do próprio Sebrae, que nós tivéssemos uma linha de crédito que se assemelhasse ao Pronaf, que é no âmbito rural. O Pronaf ele foi praticamente uma revolução no campo, né? Então, nós aproveitamos esse momento de pandemia para conseguir emplacar, né? Todo mundo junto, Sebrae, Ministério da Economia, o Congresso, né? Para a gente conseguir emplacar essas coisas. A empresa 100% legal, que é fazer com que haja uma recuperação judicial mais célere, nós vamos tentar aproveitar esse período também, até outubro, para tentar construir alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, você aproveita a pandemia para você repensar algumas coisas e tentar criar algumas coisas que vão ser permanentes, vão trazer benefícios para sempre. Então, são momentos bons para você, são oportunidades, você encontrar oportunidades na crise. Né? Claro. Acho que tudo na vida tem o lado positivo e negativo, né? Eu acho que essa crise acabou tendo aí um lado muito positivo, que foi exatamente esse lado de parar para planejar, né? Quem não fazia isso antes, e principalmente os pequenininhos, que eu acho que não tinham tempo de fazer isso e de ter essa disciplina de planejamento, acho que agora foram obrigados a fazer, né? E em termos de, assim, vocês percebem que um grande entrave foi tecnologia para essas micro, pequenas empresas, para esses empreendedores em fase inicial? Porque é um pouco isso, né, que a gente falou assim, quer dizer, quem não tinha tecnologia ou quem não era digital foi obrigado a se tornar digital nesse momento, né? Ou parou completamente, né? Vocês percebem que, assim, dentre esse público de micro, pequenas empresas, a questão digital, a questão de tecnologia foi uma coisa que pegou muito, que impediu muito os negócios? Eu
Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a tecnologia salvou muitos negócios, né? Então, talvez o que tem impedido é realmente a falta de, às vezes, de familiaridade com a tecnologia que a gente sabe que alguns empreendedores têm. Mas, por outro lado, acho que a gente viveu ali 3, 4 anos de transformação digital em 3 meses, né? Isso foi, acho que vai ser como a gente chama, uma das Os vantagens, ganhos, né? né? Não vou dizer vantagens, né? Porque é estranho a gente falar que uma crise dessa tem vantagens, mas eu acho que uma das consequências positivas é justamente essa transformação digital que foi obrigada a acontecer. Assim, eu acho que também os empreendedores apanharam um pouco, aqueles que não conheciam muito das ferramentas tecnológicas, mas eu acho que também faz parte do espírito empreendedor. Às vezes você se vê numa situação onde você tem que aprender em 10 dias sobre uma coisa que você nunca aprendeu na vida e, sabe, e lidar com Sobreviver, isso, né? sobreviver e aprender e depois fazer melhor do que você fazia antes. Claro. Então, acho que é parte do aprendizado do empreendedor. E eu acho que se tem alguém para se adaptar a esses momentos, é alguém que decide começar um negócio, trabalhar por conta própria. Acho que é o perfil de pessoa ideal realmente para poder aprender rápido como se adequar nesse novo normal, né? É. Existe um estudo do empreendedor médio brasileiro? A gente tem, né, um estudo do perfil do empreendedor independente da venda direta. Então, a gente tem mais ou menos a idade, mais ou menos. Existe isso do empreendedor brasileiro em geral? O que a gente tem, depois eu abro para o Silas, que eu acho que o Sebrae tem muitos dados super interessantes, assim, tem o Data Sebrae, que você consegue ver ali são vários gráficos com esse perfil, você consegue selecionar por tipo de tamanho de empresa. Então, eu quero saber os MEIs, quais são as principais atividades, onde estão localizados, né, em que estados, microempresas, empresas de pequeno porte. Então, a gente tem esses dados, mas um estudo específico do perfil é muito complicado, porque a gente está falando de 98% de CNPJs. Então, tem um professor, o professor Mauro Odo, ele fala o seguinte, que as micro e pequenas empresas é como os mamíferos, o reino dos mamíferos. Você tem de ornitorrinco a baleia. Muito amplo. Então, alguns dados que eu posso trazer aqui, na verdade, o que mais me surpreende, quando a gente fala de microempresa, o faturamento médio dessas empresas é de R$ 7.000 por mês. Sim. Tá? Então, assim, quando a gente fala de um empresário no Brasil, e às vezes você tem essa pecha do empresário, a gente sempre imagina alguém, né, sentado numa torre de marfim, com milhares de empregados e ganhando rios de dinheiro. O microempreendedor no Brasil fatura R$ 7.000 por mês. Né? Isso, e faturamento. Ele tem que pagar fornecedor, ele tem que pagar funcionário, ele tem que tirar o prolabore dele, comprar o prolabore dele, ele vai ter que alimentar a família, botar comida na mesa. Então, assim, realmente a gente está falando de um universo de pessoas que, se a gente não ajudar agora a superar essa crise, são pessoas que vão acabar na assistência social. E que a gente, de forma alguma, gostaria de ver isso acontecer. Claro. São tão Né? Então, importantes aí para a economia brasileira, é, né? às vezes o pessoal É, faz essa diferença, vamos salvar, na crise, vamos salvar CPFs ou CNPJs. Eu acho que no caso dos empreendedores, das microempresas, se mistura muito. Né? Então, você tem negócios que são principalmente familiares, então é muito complicado isso. Então, a gente vê com... e que, né, no seu conjunto, na verdade, geram muitos empregos, sustentam muitas famílias aí, né? Exato. Gente, na verdade já passou 1 hora e pouco aqui do nosso papo, eu tô adorando, mas infelizmente a gente vai precisar terminar, que o Silas acho que tem um outro compromisso aí. Eu até tenho mais perguntas aqui, mas estão me passando mensagem aqui desesperada para que a gente encerre. Eu quero, agradecer muito, secretária, muitíssimo obrigada. Acho que foi importantíssimo. A gente teria, com certeza, perguntas e assunto aqui para ficar mais a tarde toda. Acho que deixa um gosto aqui de quero mais. A gente, quem sabe, faz um próximo. Silas, muitíssimo obrigada também. Acho que também você tinha aí um montão de outras coisas para falar, mas a gente tem que se apertar nesse espacinho de tempo. Mas eu acho que já foi muito importante e instrutivo aqui para os nossos seguidores
empreendedores aí, para o pessoal da venda direta, para os empreendedores e para os executivos que nos assistem. Muito obrigada a todos vocês também pelo tempo e fiquem ligados que a gente volta aí com novas atrações. Silas, obrigada. Secretária, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito Boa obrigada. tarde. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Grande abraço. Boa tarde para vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.